Radiação beta, gama e alfa. Radiação beta é a que possui carga negativa, por isso se assemelha aos elétrons. Os raios beta são mais penetrantes e menos energéticos que as partículas alfa. Conseguem atravessar o papel alumínio, mas são facilmente esbarrados por pedaços de madeira. Ela é uma forma de radiação ionizante emitida por certos tipos de núcleos radioativos, como por exemplo podem ser citados potássio 40, carbono 14, iodo 132, bário 126, entre outros. Quem criou foi Ernest Rutherford, foi um grande físico e químico. Ele é responsável pela descoberta das partículas alfa e beta. Além de ter conceituado a meia-vida radioativa, Ernest Rutherford foi um físico e químico neozelandês. A radiação beta também pode emitir potencial perigoso, pois partículas e radiação de alta energia podem danificar e matar células. Radiação gama. A radiação gama é ionizante e pode causar danos sérios aos organismos vivos, como o surgimento de tumores. A radiação gama atravessa o corpo e deforma as células de tal maneira que em inúmeras vezes é fatal, além do surgimento de doenças. Importância da radiação gama. Os raios gama podem destruir tumores de remoção completa, reduzindo os riscos cirúrgicos, podendo usar a radiação gama para irradiação de alimentos, como os vegetais, matando os micro-organismos que reduzem a validade. Os raios gama são produzidos pelo decaimento radioativo de núcleos atômicos e foram descobertos pelo físico e químico Paul Villard em 1900. Durante seus experimentos sobre a emissão radioativa de elemento químico rádio. O uso da radiação gama deve ser feito com cautela e segurança, em razão de sua grande capacidade de penetração. A radiação gama é ionizante e pode causar danos sérios aos organismos vivos, como o surgimento de tumores. A radiação alfa é emitida pelo núcleo com uma velocidade média de aproximadamente 20.000 km por segundo, o que representa 5% da velocidade da luz. Na realidade, as radiações alfa são partículas pesadas, compostas de 2 prótons e 2 nêutrons. Como o núcleo do átomo hélio, visto que os prótons são partículas positivas e os nêutrons não possuem carga, as emissões alfa são partículas de carga positiva, podendo ser representadas da seguinte forma: 24A. A radiação alfa é emitida por núcleos cujo número atômico é superior a 83, sendo que durante a sua emissão ocorre desaparecimento gradual do elemento original, o aparecimento de um novo elemento, como ocorreu no exemplo anterior. Em 1899, Ernest Rutherford descobriu que os compostos de urânio produzem 3 tipos diferentes de radiação. Ele separou as radiações de acordo com seu poder de penetração e chamou as radiação alfa, beta e gama. Em razão do seu baixo poder de penetração, os danos que as partículas alfa causam ao ser humano são pequenos. Quando indicem sobre o nosso corpo, elas são detidas pela camada de células mortas da pele, podendo no máximo causar algumas queimaduras. Agora será passado um vídeo sobre um acidente que aconteceu com o mau manuseio de radiação. Hoje a gente vai falar do maior acidente radioativo do Brasil e de como estão hoje os locais afetados. Em 1987, na cidade de Goiânia, 2 homens entraram num prédio que abrigava uma clínica de radiologia, que havia se mudado dali. Lá encontraram uma máquina abandonada. A máquina foi levada até a casa de um deles e desmontada, e depois disso levada até um ferro velho para ser vendida. Durante a noite, um brilho azul intenso saindo da máquina chamou a atenção do dono do ferro velho. O brilho despertou curiosidade em familiares e vizinhos, e várias pessoas tiveram contato direto com esse pó. O que eles não sabiam é que o lindo brilho azul que saía do pó de dentro da máquina era na verdade algo super radioativo. Foi aí que começou o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear, o caso do Césio 137. A ação do vento ajudou a espalhar as partículas, contaminando o solo, plantas e animais.
Pessoas que tiveram contato com o pó e foram até hospitais públicos da região acabaram contaminando também esses locais. O governo demorou cerca de 15 dias para descobrir a situação e tomar as primeiras providências. Uma triagem no estágio olímpico foi feita a fim de identificar a radiação em outras pessoas. De acordo com o site Brasil Escola, cerca de 113 mil pessoas foram monitoradas. 120 identificadas com contaminação externa e interna e 22 com sinais de superexposição. Oficialmente, 4 pessoas morreram na época por exposição ao Césio 137, porém a associação de vítimas aponta um número maior, seriam ao todo 66. A limpeza produziu cerca de 13.500 kg de lixo atômico que foram condicionados em 14 containers que foram totalmente lacrados e enterrados na cidade de Abadia de Goiás. Tanto o terreno da primeira casa para onde a máquina foi levada, quanto o ferro velho estão vazios até hoje.